Bem, gente, então dando continuidade ao nosso curso Contabilidade para Empreendedores, vamos nesse módulo agora falar sobre a medição do desempenho empresarial através da contabilidade. Bem, se nós pensarmos no processo contábil, ele se divide em três grandes partes: reconhecimento, a mensuração e a evidenciação. Quando nos reportamos a figura do reconhecimento, nós estamos focados principalmente em verificar como é que está classificado o fenômeno, ou seja, como é que eu vou capturar esse fenômeno e classificá-lo. Num segundo momento, quando eu estou na mensuração, ou seja, a segunda etapa do processo contábil, eu estou focado, visando atender, a aplicação de um valor monetário a esse fenômeno econômico. Então, no reconhecimento, eu capturo esse fenômeno e classifico ele. No segundo momento, que é a mensuração, eu atribuo a esse fenômeno econômico um valor monetário a ele. E, por fim, a evidenciação é a terceira etapa do processo contábil, que consiste em mostrá-los em relatórios. Ou seja, eu pego aquele reconhecimento, eu pego aquele fenômeno econômico, atribuo a ele um valor monetário, que nós chamamos na segunda etapa de mensuração, e por fim, na evidenciação, nós temos o seu resumo, em relatórios próprios. Ocorre que, quando nós pegamos esses relatórios gerados pela contabilidade, que nós vimos no módulo anterior, que dentre eles temos o balanço patrimonial e a DRE. Tem outros, mas os principais, são esses dois. Quando nós pegamos esses relatórios, fazemos a sua decomposição e extraímos dessa decomposição índices econômicos e financeiros, eu tenho a análise das demonstrações contábeis. Nós vimos também em módulos anteriores que essa análise das demonstrações contábeis é uma técnica contábil, é uma ferramenta usada pela contabilidade para que ela possa alcançar o seu objetivo. Bem, a análise das demonstrações contábeis consiste em uma técnica que realiza a decomposição, comparação e interpretação dos demonstrativos financeiros da empresa. Tem como objetivo, através dos índices extraídos, verificar como está estruturada as fontes de financiamento, estrutura de capital e de funcionamento, investimentos feitos e, assim, a situação financeira da empresa e como eles estão proporcionando geração de valor aos seus acionistas e, assim, verificando a situação econômica e o desempenho empresarial como um todo. Vamos comentar essa passagem aqui, tratando do conceito de análise de demonstrações contábeis e da sua finalidade. Bem, a análise é como se fosse nós fazermos um diagnóstico. Ou seja, eu pego a composição patrimonial de uma entidade e divido ela em partes, em miudezas, com o objetivo, de verificar como é que está a situação financeira da empresa, como é que está a situação econômica da empresa. Será que ela está conseguindo gerar valor aos seus detentores, aos seus acionistas, enfim. Como vocês lerem acionista aqui, que eu peguei na verdade de uma referência bibliográfica, mas também leia proprietário. Então, eu faço o quê? Um diagnóstico da empresa através da decomposição dessas demonstrações contábeis em índices econômicos financeiros e eu verifico como é que está a situação financeira da empresa, como é que está a situação econômica da empresa e se ela está conseguindo gerar valor. Sem falar também que eu verifico como é que está estruturada as fontes de financiamento, ou seja, quando eu falo de fontes de financiamento, eu falo de capital de terceiros e capital próprio, que é uma concepção oriunda das ciências econômicas, e numa concepção contábil eu verifico o passivo e o patrimônio líquido. E de funcionamento, quando eu falo de funcionamento, eu estou me referindo necessariamente aos ativos. Então, essa é a análise das demonstrações contábeis.
Bem, de forma bem didática, a análise das demonstrações contábeis, claro que se fôssemos falar no curso de graduação de Ciências Contábeis ou numa graduação de Administração ou Economia, claro que nós entraríamos muito mais em detalhes, mas como o objetivo do treinamento é somente ofertar também ferramentas para que o empreendedor possa gerir seu negócio de forma eficaz através da contabilidade, nós dividimos a análise das demonstrações contábeis em 3 grandes grupos. Primeiro momento, estudar o endividamento da empresa. Num segundo momento, estudar o investimento feito, né? E um terceiro, falarmos sobre retorno. Como nós estivermos falando de retorno, em verdade nós estaremos falando de rentabilidade. Rentabilidade. Quando nós estivermos falando de investimento aqui, nós estaremos falando de liquidez. E quando estivermos falando de endividamento, nós estaremos falando de capital de terceiro ou capital próprio. Bem, continuemos. Bom, aqui eu trago um paralelo que nós já discutimos esse paralelo aqui da estrutura patrimonial sobre o olhar da contabilidade e a estrutura patrimonial sobre o olhar da economia. Observe que os termos são equivalentes. A riqueza, que é um conceito econômico, nós chamamos de contabilidade de ativos. Capital de terceiros, que em economia nós chamamos esse recurso de fontes externas que você não dispõe, mas você pega ele junto a terceiros, de capital de terceiros, e o seu correspondente na contabilidade é passivo. E o capital próprio, que tem o seu correspondente contábil, patrimônio líquido. Muitas das vezes, algumas fórmulas previstas na literatura contábil acerca da análise das demonstrações contábeis, ou ela utiliza os termos econômicos, ou seja, capital de terceiros, capital próprio e riqueza, ou investimento, né, que também é um termo investimento, sendo que esse termo investimento, ele é muito utilizado nas finanças. Então, finanças utiliza o termo investimento, riqueza, quem utiliza esse termo principalmente é economia, e ativo é a contabilidade. Bem, mas apesar de estivermos falando de termos com grafias diferentes, mas em termos de significado são equivalentes. Bom, aqui eu trago um quadro que o objetivo do capitalista, do empresário, né, do empreendedor, é o quê? É eu obter recursos, fontes de financiamento a um baixo custo para gerar, né, aplicar esse recurso em investimentos. Nós vimos anteriormente que investimento é a expressão de finanças, para que esse investimento gere um maior retorno, né? Que em termos nominais esse retorno seria o lucro. Bem, então vamos falar propriamente dito das medidas de desempenho empresarial que a contabilidade oferece. Temos aqueles índices que indicam como é que está a situação financeira da empresa. Temos aqueles índices que identificam a situação econômica da empresa. Então, as medidas de desempenho que a contabilidade oferece aos empreendedores, dentre outras, é aquele que nós conseguimos identificar como é que está a situação financeira do empreendimento, ou aqueles que visam identificar como é que está a situação econômica do empreendimento. Bem, aqui na situação financeira, eu estudo a estrutura de financiabilidade da empresa, mais precisamente eu estudo aqui o passivo e o patrimônio líquido, né? E a liquidez da empresa. Aqui eu estudo o ativo circulante e o passivo circulante. Sendo que as informações para identificar a situação financeira da empresa eu consigo obter a partir do balanço
patrimonial. Então, eu vou pegar o balanço patrimonial, como discutimos anteriormente, eu vou decompô-los em índices econômicos financeiros para identificar a situação financeira da empresa. Então, essa situação financeira ela se divide em dois grandes grupos: a estrutura de financiabilidade e a estrutura de liquidez. E as informações para eu fazer o estudo dessa situação financeira eu posso obter diretamente do balanço patrimonial. No que diz respeito à situação econômica, eu vou estudar, na verdade, aqui a rentabilidade, ou como alguns outros estudiosos preferem chamar, o retorno. E esse estudo da situação econômica, eu posso, na verdade, eu extraio informações tanto do balanço patrimonial quanto da demonstração do resultado do exercício. Então, a situação econômica, ela tem como desdobramento a rentabilidade ou retorno para alguns teóricos, e as informações para o cálculo dos índices da situação econômica eu extraio do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Bem, agora vamos falar sobre a estrutura de financiabilidade da empresa. Indicam como a empresa faz a composição de sua estrutura de endividamento, ou seja, como é que a empresa está em termos de endividamento estruturada. Será que ela tem mais capital de terceiro do que capital próprio? Será que ela tem mais capital próprio do que capital de terceiros? Enfim, então esses índices aqui, o índice de estrutura de endividamento vai me dizer isso aqui. Será que eu tenho mais recursos de terceiro do que recursos próprios na empresa ou vice-versa? Enfim. Em geral, quanto menor esses índices, melhor estará a empresa, na medida em que ela pagará menos pelo uso do capital alheio. Óbvio, se, digamos, eu tenho, uma estrutura com maior capital de terceiro e menos capital próprio, significa que esse capital de terceiros gera juros e despesas financeiras. Por quê? Porque esse capital aqui, ele é de terceiro, você vai ter que buscar junto a terceiro. E a principal remuneração do capital de terceiro são juros e as despesas financeiras. Então, nesse sentido, em geral, o capital de terceiro ele é mais caro do que o capital próprio. E aí, por isso que, em certas circunstâncias, você ter uma estrutura elevada de capital de terceiro em detrimento do capital próprio, você pode estar prejudicando a sua empresa, ou não, dependendo das circunstâncias. Mas, no geral, você está acabando prejudicando sobremaneira o seu empreendimento. Bom, vamos falar do primeiro índice. Deixa eu pegar aqui um marca-texto para a gente... Vou fazer a leitura e, em seguida, os comentários pertinentes a esse índice. Bom, o endividamento, ele é a divisão entre o capital de terceiros, né, e o patrimônio líquido. Não esqueçamos que capital de terceiro é passivo circulante mais passivo não circulante. Eu peguei, na verdade, isso aqui de uma literatura contábil, por isso que eu adverti vocês anteriormente que, ora, a literatura vai utilizar termos de finanças, de economia com termos contábeis, mas são equivalentes. Por isso que estou fazendo essa observação aqui, que o capital de terceiros, na verdade, em termos contábeis, é a soma do passivo circulante mais do não circulante. Indica a relação entre capital de terceiros e capital próprio. Esse patrimônio líquido nós podemos chamar, em termos de finanças, de capital próprio. Quanto menor, melhor, pois menor é a dependência do capital de terceiros para a manutenção da operação e, consequentemente, menor é o nível de despesas financeiras. Ora, se eu vou, por exemplo, a um banco, a uma instituição financeira, pegar dinheiro emprestado, ele vai me emprestar, mas eu vou ter que devolver esse capital obtido mais juros, despesas financeiras. Por isso que a estrutura de endividamento de uma empresa vai me dizer o quê? Como é que está a composição, no primeiro momento, do meu endividamento? Será que eu busco mais capital de terceiro do que capital próprio para gerar o meu empreendimento? E a ideia é o quê? Quanto menor, melhor. Entretanto, se o juro pago de capital de terceiro for menor do que o lucro
sobre o capital próprio é vantajoso para a empresa, que é o conceito de alavancagem financeira. A alavancagem financeira, isso aqui é um tópico avançado da matéria, é um tópico de análise financeira avançada. Vou botar até aqui, análise financeira avançada, que aqui no nosso treinamento eu não abordo, né? Tendo visto os objetivos já dito anteriormente. Bem, mas o que quer dizer isso aqui? É a alavancagem financeira. A alavancagem financeira é você trabalhar com capital de terceiros. Como é a ideia da alavancagem? Digamos que você tenha um capital de terceiro que você tenha que pagar R$100 de juros. Mas só que com esse capital de terceiros que você obteve, você consegue gerar um lucro de 130. Então, observe que a diferença aqui vai ser de 30. Então, esse 30 aqui é o que? É a alavancagem. Ou seja, é você saber trabalhar com o capital de terceiros, né? Por isso que, como eu disse anteriormente, muito embora o capital de terceiro, você tem uma maior quantidade de capital de terceiro do que capital próprio no seu empreendimento, de certa forma, prejudicial, mas em certas circunstâncias ele pode ser benéfico. O conceito de quando ele é benéfico é quando você consegue uma situação de alavancagem financeira. Bom, composição do endividamento. Composição do endividamento é composto do passivo circulante e do capital de terceiros. Capital de terceiros, trazendo essa expressão capital de terceiros para um linguajar contábil, é o que? É o passivo circulante mais passivo não circulante. Continuemos. Indica a relação entre as dívidas de curto prazo e as dívidas totais. Quanto menor, melhor, pois significa que o pagamento da dívida ocorre em prazos mais longos. Por quê? Nós vimos, quando nós estudamos contabilidade introdutória, que o passivo circulante é aquela obrigação, ou são aquelas obrigações que você tem que pagar em até um ano. Então, se eu tenho uma composição de endividamento relativamente alta, significa o quê? Que boa parte das minhas dívidas vence em um ano. Consequentemente, eu vou ter que estar sacrificando o meu caixa em detrimento ao pagamento dessas despesas. Então, nesse sentido, a composição do endividamento torna-se interessante para nos dizer o seguinte: olha, será que eu tenho mais dívidas de curto prazo ou será que eu tenho mais dívidas de longo prazo? E a ideia é que quanto menor esse índice, melhor, tendo em vista que dívidas de curto prazo eu tenho que liquidá-las em até um ano. Os financiamentos de longo prazo tendem a ser um custo menor do que o de curto prazo, especialmente se captados em entidades governamentais com juros aqui é subsidiados, não, aqui é subsidiados. Bem, então a ideia é o quê? Que se capital de terceiros ele tem um juro mais baixo, se ele tem um juro mais baixo se comparado com o ativo circulante, digamos assim, do ponto de vista financeiro, mais vantajoso você ter uma composição de endividamento baixa. Vamos falar agora da imobilização do patrimônio líquido. Isso aqui é a ponderação entre o ativo permanente e o patrimônio líquido. Basicamente, ativo permanente são os bens de uso e bens de renda. Nem tanto muito bens de renda, mas principalmente bens de uso. Indica quanto capital próprio está investido no capital permanente, que seria investimento imobilizado e intangível. Quanto menor, melhor. Quando menor do que 100%, significa que o capital próprio, além de financiar investimento de ativo permanente, ainda gera recursos para o capital circulante. Ora, nós vimos que o patrimônio líquido ele é o capital próprio, ele indica
o quanto eu investindo no empreendimento, e quanto menor esse índice, melhor, né? Empresas de capital investido, né? Geralmente empresas de base, né? Como siderúrgicas, hidrelétricas, etc. É normal que esse índice seja superior a 100%, ou seja, a necessidade de recursos de terceiros para investimento. Ou seja, empresas que têm um alto ativo permanente, geralmente eles apresentam esse índice, né? Muito superior a 100%. Bem, eu vou parar a aula nesse item e no próximo daremos continuidade. Um abraço a todos e até a próxima.